Olá, seja bem-vindo ao canal Mãe a Tudo. Espero que goste do vídeo. Esse é o primeiro do canal. Para dar uma força ao esforço da produção desse vídeo, peço seu like e que se inscreva aqui no canal. Fazendo isso você já vai estar ajudando muito. E sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Em um dia aparentemente normal, um trem corria em alta velocidade nos trilhos. As pessoas andavam e atravessavam os trilhos calmamente, até que o piloto do trem grita para saírem do caminho e que os controles do trem estavam desligados. Após essas palavras, todos correram para saírem dos trilhos, exceto por uma moça que estava com um bebê em um carrinho que havia ficado preso nos trilhos do trem. As pessoas gritavam para que ela saísse de lá, porém parecia ser tarde demais. Foi aí que apareceu alguém pela multidão que se moveu extremamente rápido em frente ao trem, e o parou com uma mão. O trem, pela força repentina exercida a ele, descarrilhou-se. Após isso, a moça que segurava o bebê ficou em silêncio e observou. Logo em seguida, o cara que havia salvado perguntou se estava tudo bem. Nisso, a moça agradecia por tê-la salvado e ao bebê. Mas quando ela olha para o rosto do rapaz, ela fica incrédula com o que vê, pois se tratava de um zumbi. Então ela grita de medo. Logo em seguida somos levados ao que parece ser a casa do rapaz que se diz chamar Zumbi. Ele diz não se lembrar mais de sua idade, e não ter certeza de quando exatamente morreu e se tornou zumbi. Zumbi tem um sonho de um dia ficar amigo dos humanos. Ele sonhou com isso um dia, e que não ser discriminado e excluído por eles. Também com esse sonho em mente, eu continuei me aperfeiçoando. Mesmo que isso ainda esteja muito longe de acontecer, eu ainda acredito que quanto mais você trabalha duro, eu terei sucesso. Atualmente, para realizar esse sonho, eu ajudei incontáveis humanos. Corre! Um avião está caindo aqui! Espera, ó, que é aquilo? Era Zumbi que segurou o avião de cair no campo e salvou a todos. O prédio está em chamas. Minha criança ainda está lá dentro. E Zumbi aparece e salva todas as crianças do prédio em chamas, e todos ficam atônitos. Em um dia de verão, um surto zumbi causou um apocalipse. Eu estava estudando na escola nessa época. Graças ao surto ter acontecido tão de repente, eu não escapei a tempo, e fui mordido. E então virei um zumbi comum. Um zumbi completamente comum, igual àqueles que você vê como um mob, seguindo a horda não importa onde ela vá. Até que um dia os humanos começaram a aparecer. Eles não falavam o motivo. E apontaram um monte de armas e mísseis em nós. Nós fomos mortos em massa. Além de terem nós queimado com gasolina, eles também criaram uma máquina de energia perpétua para nos explorar. Assim nós viramos suas fontes de eletricidade. Depois de alguns pensamentos, eu decidi mudar a mim mesmo. Eu comecei a treinar desde aquele dia. Eu levantei pesos, corri, nadei e pulei por todos os dias. Uma vida independente começou com meu próprio esforço. Eu não como carne, e comi apenas 3 refeições ao dia de proteína em pó. Mesmo quando eu estava cansado, eu continuei treinando até durante a noite. Até que um dia, eu me tornei forte. Eu me tornei invencível. Após ter obtido ambos, força e conhecimento, eu decidi viver em uma sociedade criada por humanos. Eu continuamente os ajudei a mudar suas percepções sobre os zumbis. Eu quero viver como um cidadão, cumprir da lei, e um bom zumbi. A comida toda se foi. Vamos às compras. E aqui acaba o primeiro capítulo. Espero que esteja gostando do vídeo até agora. Deixe seu like se gostar, e inscreva-se no canal também. Agora, continuando. Em um bom dia, a atendente de um caixa perguntou a Zombi, chamando ele de Zezinho, se estava na loja para comprar mais estoques. Logo em seguida, a atendente pergunta se não é desconfortável usar essa máscara todo dia. Então Zombi responde: Hã? Não, na verdade não. Logo em seguida pediram para que ajudasse o chefe Z a levar os itens para dentro do caminhão. Um dos funcionários só diz beleza. Enquanto Zombi estava apreciando algo, na moita havia 2 rapazes o observando. O rapaz que segurava a câmera então pergunta: É ele, senhor? E o rapaz de binóculos responde: Exatamente, eu vou definitivamente tirar aquela máscara um dia e ver o que está dentro dele. Após isso, mostrar Zombi e os funcionários se despedindo, com os funcionários dizendo: Se cuida, chefe Z.
E Zombie apenas responde: falou! Logo sem seguida, Zombie franze, segurando um cartaz que mostrava Go, um Zombie Boss de level SSS, que é um dos de Zombie. Vendo isso, Zombie diz: o A-Go está sendo procurado de novo, sinalizando que isso já vem acontecendo outras vezes. Enquanto isso, os dois rapazes que espionam Zombie, o rapaz de câmera diz: senhor, você tem certeza de que essa é a super pessoa que segurou um avião inteiro? Talvez seja apenas uma informação falsa solta pela mídia. O rapaz de binóculos responde: talvez seja verdade. Certo, isso deve ser a mídia ripando isso tudo. É por isso que nós vamos remover aquela máscara e o expor. Nessa hora, ambos ficam de boca aberta ao presenciarem Zombie, levantando o caminhão com suas bagagens, que dá um salto para o céu e que na verdade foi parar até no espaço sideral. Depois a cena corta para o que parece ser uma base. Logo em seguida mostra zombies em uma cidade que parece estar abandonada. Uma criança zombie diz: estou com fome. E o outro zumbi que parece ser a mãe da criança diz: aguente só mais um pouco. A cena corta para Zombie carregando o caminhão prestes a pousar no meio da cidade. E logo em seguida aparece uma multidão de zumbis logo. Aparece 2 crianças zombies. O menino zombie pergunta a Zombie: Sua Majestade, por que você só não dirigiu o caminhão como os humanos fazem? Zombie responde que não possui uma carteira de motorista. Zombie diz que essa cidade é bem longe dos olhos curiosos dos humanos. Ele diz que ordenou a todos os zumbis desta cidade a usarem ovos para repor as proteínas que eles pegam comendo carne humana fresca. Zombie pergunta a uma criança onde está a Hagou e o resto. A criança diz que estão no corredor do hotel principal. Em seguida, Zombie vai até uma porta e a abre. É revelado os zumbis mais fortes e poderosos da cidade, todos sendo de nível chefe e de nível de perigo SSS. Todos gritam: saudações, Sua Majestade. Zombie a Go, que ele está sendo procurado de novo pelos humanos. Go se desculpa com Zombie. Diz que quando vê um humano, seu corpo perde o controle. Em seguida, mostra Zombie sentado em um sofá. Black diz: Sua Majestade, embora nós estejamos firmemente aumentando nossos números para se esconder dos humanos, nós já mudamos nossa base múltiplas vezes. Varmint diz: chefe, apenas deixe ir lá e lutar com ele. Então Zombie responde perguntando: o que diabos vocês sabem? Humanos são assustadores, viu? Varmint pergunta: que barulho é esse? Então a cena muda para uma aeronave sobrevoando, e dentro dela tem uma moça. Nesse caso, ela é a presidente da organização. O cara diz: presidente, todos os sinais estão normais e prontos. E depois, a moça ao lado diz: todos os equipamentos estão preparados. Então a presidente pergunta: e a carga útil? E a cena mostra uma ogiva nuclear armada, marcada para detonar em 20 minutos. A presidente, satisfeita, então diz: experimente isso, seu zumbi nojento. Varmint diz: são os humanos. Chefe, deixe-me cortá-los. Zombie responde: não, você perde o controle no momento que você chega perto de humanos. Evacuem os cidadãos primeiro. Eu vou cuidar deles. A cena muda para a presidente olhando uma tela e falando com as unidades terrestres que eles possuem apenas 20 minutos para salvar os cidadãos e evacuar. Os soldados afirmam terem entendido. A cena corta para a traseira de uma aeronave com uma pessoa recebendo a mensagem de ficar em prontidão e se preparar para interceptar se um zombie-chefe aparecer. O nome dele é Marshall, e ele diz ter entendido e que poderia deixar essa ordem com ele. Se um chefe zombie aparecer, eu o cortarei. A cena muda para um amontoado de zumbis correndo, e a cena muda de novo para o que parece ser um cientista olhando algumas telas. E ao seu lado tem um garoto que diz: Irmão Fei, o pessoal da Academia Extraordinária encontrou os zumbis. O cientista responde: bom, vamos começar a jogar com eles. E em seguida pressiona um botão, começava a abaixar uma gaiola de grades com várias pessoas dentro que gritavam por ajuda e que não queriam morrer. A gaiola descia até o chão no meio de várias zumbis ao redor. A cena muda para os soldados recebendo a ordem: entre, time A, nós detectamos o sinal de vida humana. Vão para o local marcado imediatamente, e os soldados confirmam dizendo: entendido, e logo pertem. A cena muda para vários soldados atirando em um zumbi e uma soldada grita: por que esse zumbi não morre? E vemos 2 zumbis pequenos abaixados que estavam sendo protegidos por zumbi. Em seguida, um soldado grita: não existe isso de um zumbi que não possa ser morto. E mesmo se tiver um, é só porque não está usando poder de fogo suficiente. E assim o soldado lança um míssil em direção a zumbi que o atinge em cheio.
levantando também muita fumaça no local. Nessa hora, um outro soldado chega e diz que o cara que estavam atacando não era um zumbi, e sim o cara que é um extraordinário que esteve ajudando as pessoas ultimamente. Ele é famoso por sempre estar com uma máscara de zumbi. Depois dessa informação, o cara que lançou o míssil fica espantado ao perceber que estavam atacando a pessoa errada. A cena corta para Zombie, que estava saindo da fumaça intacto da explosão. E a cena muda para Marshall, que estava na traseira de uma aeronave, recebendo a informação de que um zumbi-chefe havia sido detectado na Zona B. Marshall responde dizendo: "Ok, deixa comigo." E em seguida pula da aeronave. A cena muda, mostrando o garoto dizendo que eles conseguiram salvar quase todos os civis. Talvez tenhamos subestimado eles. Faye responde: "Então vamos tentar algo um pouco mais interessante." E o garoto confirma. Após isso, a cena muda para um zumbi que parecia sofrer uma mutação e que começou a crescer e virar um grande monstro zumbi. Zumbi que observava, fica sem entender. Enquanto o zumbi monstro ruge alto, Marshall caindo em pleno ar, chegando em breve na superfície. Então uma informação diz a garota soldado para alertar a todas as unidades, que um chefe zumbi apareceu na Zona B. A garota responde: "Entendido. Iremos para lá imediatamente." Então o líder do esquadrão sai correndo, deixando os outros sem entender, incluindo o zumbi, o líder. Diz alto: "Salvar uma vida é mais importante." Logo correndo carrega zumbi e o joga dentro do veículo e diz para pisar fundo e ir logo. Nessa hora, a garota que estava dentro do veículo junto de zumbi pergunta a ele se não era ele que era aquela pessoa com máscara de zumbi que sempre havia ajudado eles. Ela diz estar curiosa sem saber o porquê de zumbi usar sempre essa máscara. Zumbi fica sem saber o que dizer e gagueja. A cena corta para os soldados do lado de fora, pergunta o que aquela coisa estava fazendo, e nos é mostrado aquele zumbi monstro levantando um ônibus e arremessando-o em direção aos soldados. Antes que isso pudesse acontecer, aparece Marshall, que corta o ônibus ao meio, e os soldados comemoram dizendo que é Marshall do clube de espadachins da academia. Marshall diz: "Pessoal, peguem todos os civis e evacuem. Deixem esse lugar para mínimo." Então é mostrado os soldados dizendo aos civis para evacuarem em fila e não empurrarem, enquanto o líder pergunta qual é a situação lá na frente, que o soldado responde que um chefe zumbi apareceu, mas que Marshall do clube de espadachins interceptou ele. Enquanto isso, o zumbi escuta uma voz familiar e diz: "Essa é a voz do pequeno 9. E a garota diz para não se preocupar, estamos aqui para te ajudar." Então ela olha, e percebe que zumbi já sumiu e se pergunta para onde ele havia ido. Depois mostra a Marshall pergunta: "Fazer isso dói?" Em seguida o zumbi monstro grita e parte para cima de Marshall, que apenas tira calmamente sua espada da bainha e passa em uma super velocidade pelo monstro zumbi, fazendo os cortes nele, e diz: "Então deixa de te ajudar a acabar com isso." Então é mostrado o monstro zumbi sendo completamente fatiado pelos cortes, e sobrando apenas da metade do corpo e as pernas. Nessa hora Marshall guarda sua espada e diz: "Feito. Você pode descansar em paz agora." Nessa hora chega zumbi. Marshall não entende e se pergunta se é um zumbi. Zumbi apenas observando o zumbi que havia se transformado em monstro, e fica em silêncio. A funcionária da base diz que havia recebido uma mensagem do Marshall: o chefe zumbi havia sido derrotado. A líder diz: "Bom trabalho. Registre isso como parte da contribuição dele." Cena mostra zumbi ainda observando o zumbi morto e diz que isso havia sido culpa dele. E em seguida pede desculpas dizendo que nós não conseguimos nos controlar. Marshall, ouvindo nós, percebe que é um zumbi e diz que todos os zumbis devem morrer. E parte para cima de zumbi. Em seguida mostra a gerente dizendo para esperar que haviam detectado outro zumbi de nível chefe, e se pergunta do porquê de haver outro. E nessa hora ela diz que Marshall já se foi. Depois disso a líder fica surpresa e grita: "Pergunta Ok?" Então é mostrado Marshall completamente derrotado e pendurado em cima de um poste. A secretária diz que os sinais vitais de Marshall já se foram completamente, e que ele havia sofrido danos críticos. O funcionário dizia que eles ainda não haviam evacuado todos os civis. Enquanto isso, a líder estava com muita raiva, e com uma velocidade enorme parte da aeronave em alta velocidade.